Imagine por um instante que toda a sua vida pudesse ser resumida em uma única vibração. Não o que você possui, não o que você mostra ao mundo, mas a frequência invisível que percorre cada célula, cada pensamento, cada silêncio seu. Essa vibração é como um sussurro que o universo escuta, mesmo quando você tenta esconder de si mesmo. E aqui está a promessa que eu lhe faço. Se você compreender o que verdadeiramente molda essa frequência, será impossível viver da mesma forma que antes. Porque, de repente, as pequenas turbulências do dia, a palavra ríspida, o atraso, a frustração, deixarão de ter o poder de devorar a sua paz. Você começará a ver que, por trás da superfície agitada da vida, existe um mar secreto de serenidade. E esse mar é o lugar onde sua verdadeira força habita. Mas como acessar esse lugar? Como não ser tragado pela oscilação contínua da existência, por esse movimento de altos e baixos que parece nos dominar? A verdade incômoda é que você nunca estará constantemente em um estado de felicidade radiante. A vida não é construída assim. E por mais doloroso que seja admitir, talvez você tenha passado anos tentando forçar uma alegria permanente, cobrando de si mesmo estar sempre bem, sempre forte, sempre pronto para sorrir. Essa cobrança é um veneno sutil, pois quanto mais se exige estar em alta frequência, mais a sombra do vazio se fortalece. Georges Gurdjieff, filósofo que ousou desvendar as engrenagens ocultas da consciência, dizia que o homem vive adormecido, reagindo mecanicamente às forças que o empurram de um lado para o outro. E não é exatamente isso o que sentimos quando tentamos manter uma felicidade artificial? Somos arrastados pelo pêndulo da euforia e da queda, sem perceber que a verdadeira liberdade não está nos extremos, mas na lucidez de quem caminha pelo meio. O caminho do meio não é apatia, mas presença. Não é frieza, mas uma serenidade que nada pode comprar nem roubar. Pense no mar. Ele nunca está completamente parado. Há dias em que as ondas se erguem como muralhas, e dias em que mal se percebem os movimentos da água. Mas sempre há movimento, sempre há oscilação. Da mesma forma, sua frequência não é uma linha reta, é um pulso vivo que oscila entre instantes de brilho e instantes de sombra. Quando você entende isso, começa a relaxar. Você descobre que não precisa mais se culpar por estar cansado, nem se punir por ter pensamentos pesados, porque não é a queda que destrói sua energia, mas a resistência à queda. Não é a tristeza que quebra sua força, mas a culpa de sentir tristeza. E aqui surge a primeira revelação. Manter uma frequência elevada não significa viver em êxtase, mas sim cultivar uma neutralidade profunda diante da dança inevitável dos contrários. É a capacidade de se sentar consigo mesmo, mesmo nos dias em que a vida parece um deserto. É o poder de respirar, observar e simplesmente não se deixar arrastar pelo pânico de que algo está errado comigo. Talvez a sua maior prisão tenha sido acreditar que a espiritualidade consiste em nunca fraquejar. Mas, e se a espiritualidade verdadeira fosse justamente aceitar sua vulnerabilidade, abraçar a imperfeição como parte da ordem cósmica? Esse ponto é crucial. Quanto mais você persegue a euforia, mais se afasta da serenidade. A vida não quer que você seja um ator mascarado de felicidade, mas que aprenda a ser um observador lúcido da sua própria oscilação. E a pergunta que ecoa é: você tem coragem de soltar o controle? De admitir que não precisa estar sempre bem, que não precisa performar alegria para ser digno de viver? Essa rendição parece assustadora, mas ela é libertadora. Porque no instante em que você permite que a tristeza exista, ela perde a força. No momento em que você aceita que o cansaço faz parte, o cansaço deixa de ser inimigo e se torna mestre. Gurdjieff dizia que o homem que não se observa vive como uma máquina, repetindo respostas automáticas às circunstâncias. O verdadeiro trabalho, segundo ele, começa quando ousamos nos observar sem julgamento.
Quando paramos, ainda que por alguns segundos, para perceber a corrente de pensamentos e emoções que nos atravessa. Não se trata de controlar cada sensação, mas de criar um espaço interno onde até mesmo a dor pode respirar sem sufocar sua alma. Esse espaço é a nascente da frequência serena. É nele que você começa a perceber que pode se mover pela vida sem ser arrastado. E talvez você esteja se perguntando, mas como posso viver assim, se o mundo à minha volta exige reações rápidas, decisões, máscaras sociais? A resposta é paradoxal. Justamente quando você aprende a se observar, você começa a reagir menos como máquina e mais como ser humano consciente. Você descobre que nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda provocação exige guerra, nem toda ausência de alegria significa fracasso. Você aprende a dançar com a vida e não a lutar contra ela. Imagine que cada emoção que surge em você seja como uma onda. Algumas são suaves, outras violentas. O erro não está em sentir a onda, mas em se identificar com ela como se fosse a sua essência. Você não é a onda que sobe e desce. Você é o oceano que contém todas elas. Essa é a inversão que muda tudo. A compreensão de que sua verdadeira identidade não está no instante de alegria ou tristeza, mas na consciência silenciosa que observa cada movimento. E ainda assim, há uma tensão que permanece. Porque se você é o oceano, por que insiste em viver como se fosse apenas a espuma da superfície? Por que se deixa dominar por culpas, cobranças, comparações, como se sua vida tivesse que estar sempre num estado de festa ininterrupta? O vício da positividade pode ser tão destrutivo quanto o vício do pessimismo. Ambos são correntes que o prendem à ilusão de que você deve estar em algum lugar diferente de onde está. A serenidade, por outro lado, é subversiva. Ela não depende do quando nem do se. Ela é um estado de presença que o liberta da tirania da expectativa. E aqui eu lhe deixo uma pergunta que não pode ser respondida apressadamente. Se a sua frequência é o reflexo da forma como você reage ao mundo, o que aconteceria se, pela primeira vez, você decidisse não reagir? Se, diante do caos, você ousasse apenas observar, como quem olha o vento balançar as folhas sem tentar detê-lo? Talvez seja esse o início de uma nova vida. Não a vida dos extremos, mas a vida que pulsa no meio, na neutralidade viva, na aceitação radical. Gurdjieff chamaria isso de despertar. Um instante em que o homem se lembra de si e percebe que não precisa mais ser refém das marés que antes o engoliam. E é exatamente nesse ponto que a verdadeira transformação começa. No instante em que você percebe que a oscilação não é inimiga, mas caminho. Que o mar agitado não é maldição, mas convite. A questão é, você terá coragem de entrar na água sem lutar contra as ondas? Você já percebeu como a cobrança de estar sempre bem é uma prisão invisível? Talvez você mesmo tenha vivido isso recentemente, acordar com um peso no peito, mas ainda assim se forçar a vestir a máscara do "estou bem, tudo certo", porque o mundo não parece tolerar silêncios nem fragilidades. Em 2025, em meio a notícias sufocantes, redes sociais que escorrem por todos os lados e uma pressão silenciosa para estar em movimento constante, existe uma exigência cruel, a de performar felicidade. É como se cada foto, cada postagem, cada conversa exigisse de você um sorriso, mesmo quando por dentro você sente o oposto. Essa exigência não liberta, ela corrói. Quantas vezes você já se olhou no espelho e, em vez de ver a sua face real, enxergou apenas uma cobrança? O olhar que diz, eu preciso ser mais forte, eu preciso estar feliz, eu preciso provar que sou suficiente. Mas esse preciso é o que o afasta da serenidade. Porque quanto mais você força uma vibração que não condiz com o que sente, mais você se desconecta de si mesmo. E a desconexão, essa sim, é uma frequência baixa que nos devora em silêncio.
Pense em alguém que você conhece, talvez um amigo de longa data ou até você mesmo, que conquistou muitas coisas externas, casa, carreira, família, reconhecimento, mas no fundo ainda vive com aquela sensação de vazio. Há um incômodo que não passa, um buraco que não se preenche. O mundo vê conquistas, mas dentro há um grito que ninguém escuta. Isso acontece porque confundimos a manifestação de uma vida plena com a obrigação de parecer sempre radiantes. Mas manifestação, como já disse George Gurdjieff, em outras palavras, ao tratar do homem mecânico, não é sobre exibir resultados externos, e sim sobre transformar a essência que habita no interior. Eu me lembro de uma mulher de 50 anos que me escreveu contando sobre sua rotina. Ela dizia que todos os dias acordava, tomava café em silêncio, se arrumava para o trabalho e ia cumprir suas obrigações como se fosse parte de uma engrenagem. Por fora, parecia disciplinada, produtiva, até admirável, mas por dentro se sentia morta. Um dia ela desabafou: "Eu não sei mais quem eu sou, só sei cumprir." Esse relato é o retrato fiel de milhares de pessoas entre 35 e 65 anos que vivem no piloto automático, forçando a si mesmas a seguir um padrão de felicidade e sucesso que nunca corresponde àquilo que o coração pede. E aqui está a verdade: forçar-se a estar sempre em alta frequência é o mesmo que empurrar areia movediça. Quanto mais você luta para se manter erguido pela aparência, mais afunda na culpa e na ansiedade. Porque a vida não suporta disfarces por muito tempo. A tristeza escondida sempre encontra um jeito de se manifestar, seja em insônia, em irritação, em doenças silenciosas ou naquele cansaço que não passa nem com dias de descanso. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver correndo atrás de algo inalcançável? Elas dizem: "Quando eu tiver essa casa, eu vou estar bem. Quando meus filhos estiverem encaminhados, eu vou me sentir em paz. Quando eu conseguir aquela promoção, aí sim serei feliz." Mas quando finalmente alcançam, a promessa evapora. Surge um novo alvo, uma nova exigência. Nunca é suficiente. Esse é o mecanismo da mente quando a vibração está baseada na falta. Quem quer demais, quem se cobra demais, vibra escassez. É como estar constantemente diante de uma mesa farta, mas acreditar que ainda está faminto. O que nos mantém presos nesse ciclo não é a ausência de conquistas, mas a crença de que precisamos estar bem o tempo inteiro para merecer viver. E isso é um engano profundo. Porque a vida, em sua sabedoria misteriosa, não exige que você esteja sempre feliz. Exige apenas que você esteja presente. O que mantém a frequência elevada não é a euforia, mas a serenidade de quem aprendeu a se observar, mesmo nos dias cinzentos. Lembro de um senhor de 62 anos que me contou algo marcante. Ele disse: "Passei a vida inteira tentando ser o filho perfeito, o trabalhador incansável, o marido exemplar. Quando finalmente me aposentei, percebi que não sabia mais o que me dava alegria. Tudo o que eu fazia era por obrigação." Essa confissão é poderosa, porque revela um vício coletivo. Viver para atender às expectativas externas, acreditando que isso manterá a vibração em alta. Mas a vibração que nasce da obrigação não é verdadeira. Ela é frágil, se quebra no primeiro silêncio da noite. E talvez você sinta isso também. Aquele momento em que deita na cama e o peso do dia cai sobre você, expondo todas as máscaras que usou para sobreviver. É nesse instante, na escuridão do quarto, que a verdade aparece. A pergunta não é se você estava feliz o tempo todo, mas se conseguiu estar em paz consigo mesmo, ainda que por alguns minutos. Essa paz, ainda que discreta, vale mais do que qualquer performance de alegria. George Gurdjieff dizia que o homem comum vive esquecido de si mesmo, e essa frase é como um espelho que nos fere e nos desperta.
Quantas vezes você já se esqueceu de si, tentando se moldar ao que o mundo esperava? Quantas vezes sacrificou sua paz para sustentar uma imagem de força? E o que ganhou em troca? Cansaço, medo de não estar à altura, solidão em meio à multidão. O esquecimento de si é a raiz da frequência quebrada. Por isso, ao invés de se forçar a vibrar alto todos os dias, experimente algo diferente. Permita-se ser humano. Se hoje a tristeza chegou, sente-se com ela sem julgá-la. Se a ansiedade aparecer, respire e apenas observe. A serenidade não nasce da negação das emoções, mas da aceitação de que todas fazem parte de você. É quando você para de lutar contra si mesmo que a frequência encontra seu equilíbrio natural. E eu lhe pergunto, de que serve conquistar o mundo se você perde a sua própria presença? De que adianta mostrar ao mundo uma vida impecável se ao fechar os olhos tudo o que sente é vazio? Talvez a sua maior vitória não seja parecer feliz, mas aprender a caminhar em serenidade mesmo nas noites mais escuras. Porque essa serenidade, silenciosa e firme, ninguém pode roubar. E é nesse ponto que a pergunta se ergue, inevitável. Se a cobrança de estar sempre bem é uma prisão, o que aconteceria se você simplesmente a abandonasse? Se tivesse coragem de viver não como uma máquina de sorrisos, mas como um ser humano inteiro que respira, sente e aceita a dança natural da vida? Há um ponto em nossa jornada interior que quase sempre preferimos ignorar: a forma como nos enxergamos. Podemos falar sobre energia, sobre vibração, sobre espiritualidade e até sobre disciplina mental. Mas se não tivermos coragem de encarar o espelho da nossa autoestima, todos os esforços se tornam frágeis, como castelos de areia diante da primeira onda. A verdade é dura. Ninguém pode manter uma frequência elevada se não aprendeu a se amar em profundidade. E não estou falando daquele amor condicionado, que depende de sucesso, elogios ou conquistas externas. Estou falando do amor radical, que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. Quantas vezes você já deixou de acreditar em si porque alguém o chamou de fraco, estranho ou incapaz? Quantas vezes você silenciou sua própria voz porque temeu não ser aceito? É nesse silêncio, nesse autoabandono, que a frequência começa a se fragmentar. Não é a crítica externa que nos destrói, mas a maneira como a internalizamos. É como se, sem perceber, transformássemos as palavras dos outros em muralhas internas que nos impedem de caminhar. E aqui está a provocação. Será que não somos nós mesmos os nossos maiores algozes? Será que não somos nós que, em segredo, reforçamos todos os dias a crença de que não somos bons o bastante? George Gurdjieff dizia que o homem é uma máquina que reage de acordo com os impulsos que lhe foram programados desde cedo. Essa máquina, quando não desperta, vive repetindo padrões herdados, inclusive a forma como aprendemos a nos enxergar. Talvez você tenha crescido em um lar onde o amor vinha com condição. Eu te amo se você tirar boas notas. Eu te aceito se você não der trabalho. Eu te valorizo se você for igual aos outros. Essas mensagens, ainda que sutis, se transformam em códigos que moldam sua autoimagem até a vida adulta. E assim você começa a acreditar que precisa ser perfeito para ser digno. Mas eu lhe pergunto, quantos anos mais você pretende viver prisioneiro da expectativa de outros? Quantos sonhos vai deixar de viver porque uma voz antiga ainda sussurra que você não merece? Autoestima não é sobre ser forte o tempo todo, nem sobre se encaixar em padrões de beleza ou sucesso. Autoestima é sobre se levantar mesmo quando tudo dentro de você diz que não vale a pena. É sobre se olhar nos dias em que nada parece funcionar e ainda assim dizer: eu me escolho, eu permaneço ao meu lado. Isso é mais revolucionário do que qualquer conquista externa, porque rompe a lógica do condicionamento. Pense em quantas pessoas parecem impecáveis por fora, mas carregam uma miséria silenciosa por dentro.
Elas vestem roupas caras, viajam para lugares deslumbrantes, exibem sorrisos nas redes sociais, mas quando estão sozinhas, enfrentam o vazio cruel da própria rejeição. Quantas vezes você já se perguntou como alguém tão bem-sucedido pode estar tão infeliz? É simples, porque não aprendeu a ser aliado de si mesmo. E aqui está uma reviravolta que pode incomodar. Você pode estar repetindo esse mesmo ciclo agora, sem perceber. Quantas vezes elogiou a si mesmo esta semana? Quantas vezes se acolheu com ternura diante de uma falha? Ou será que só soube se criticar, se cobrar, se comparar? Esse é o paradoxo da vida adulta. Somos rápidos em oferecer compaixão aos outros, mas implacáveis com nós mesmos. Dizemos a um amigo que ele vai superar, mas diante do espelho nos chamamos de fracos. E é justamente essa falta de compaixão interna que mantém nossa frequência aprisionada em baixa vibração. Eu quero que você reflita comigo. Quando foi a última vez que você celebrou algo simples em si mesmo? Pode ter sido um gesto pequeno, ter respirado fundo antes de responder com raiva, ter feito uma caminhada, ter se lembrado de beber água quando estava exausto. Esses gestos, que parecem irrelevantes, são sementes de uma autoestima verdadeira. Porque a autoestima não nasce de grandes feitos, mas do cultivo diário da gentileza consigo. Você já se deu conta de como seria sua vida se, em vez de procurar aprovação externa, você passasse a ser o seu maior apoiador? Como seria viver sem o peso de agradar a todos, apenas sustentando a certeza silenciosa de que você é suficiente do jeito que é? George Gurdjieff dizia que o homem que não se conhece está condenado a repetir a vida de outro. Isso significa que enquanto não recuperarmos o poder de sermos nossos próprios aliados, viveremos a serviço de padrões que não escolhemos. Seremos marionetes de expectativas sociais, familiares e culturais. Mas o instante em que você decide olhar para si com amor é o instante em que a corda se rompe. É quando você deixa de ser cópia e começa a ser original. E talvez agora seja o momento de você se perguntar: qual foi a última vez que você olhou para a sua história e viu riqueza em vez de falha? Será que não está na hora de reescrever a narrativa que você mesmo conta sobre quem é? Eu quero te ouvir nisso. Escreva nos comentários. Em quais momentos da sua vida você se esqueceu de se valorizar e o que aconteceria se você tivesse sido mais gentil consigo naquela ocasião? Que mudança teria acontecido? Que sofrimento poderia ter sido evitado? Autoestima não é luxo, é sobrevivência. Sem ela, qualquer prática espiritual se torna frágil, qualquer disciplina mental se esfarela. É a base que sustenta a frequência, o ponto de partida para toda manifestação real. Sem autoestima, você pode até conquistar o que deseja, mas não será capaz de sustentar, porque no fundo ainda acreditará que não merece. E a provocação que deixo é esta: até quando você vai continuar mendigando o amor que só você mesmo pode lhe dar? Até quando vai olhar para fora, esperando que o mundo cure feridas que só cicatrizam de dentro para fora? O dia em que você decidir se amar sem razões, apenas porque está vivo, apenas porque é único, será o dia em que sua frequência se elevará de forma natural e inabalável. Esse é o ponto onde começa a verdadeira transformação, quando você para de lutar contra si e aprende a ser seu próprio lar. Agora me diga, você está disposto a ser o seu primeiro amor? Ou ainda vai esperar que alguém de fora confirme o valor que já nasceu com você? Existe um medo silencioso que todos carregamos, mas raramente admitimos: o medo da mudança. Curiosamente, muitas vezes, não é o medo do fracasso que nos paralisa, mas o medo de que as coisas deem certo. Já reparou nisso? Quantas vezes você sonhou com uma nova vida, mudar de cidade, iniciar um relacionamento verdadeiro, prosperar financeiramente? E no instante em que a possibilidade se aproximou, um frio percorreu sua espinha.
É como se uma parte de você gritasse: e se eu não souber lidar com isso? E se não der conta da vida que desejo? Esse é um dos paradoxos mais cruéis da alma. Desejar profundamente e, ao mesmo tempo, sabotar-se por temer receber. Estudos recentes em neurociência mostram que o cérebro humano tem tendência a preferir a dor conhecida à alegria desconhecida. É o que chamam de zona de conforto, mas, na prática, trata-se de uma prisão de hábitos que mantém nossa frequência aprisionada na repetição. Pesquisadores do MIT observaram que 90% dos pensamentos que temos em um dia são os mesmos do dia anterior. Isso significa que, mesmo desejando transformação, nossa mente repete padrões como um disco arranhado. E esses padrões não são neutros. Eles alimentam a vibração em que vivemos. Não é surpreendente perceber que, sem consciência, carregamos uma rotina de pensamentos que reciclam exatamente a vida que tentamos mudar? George Gurdjieff dizia que o homem não muda porque teme a dor de se desfazer de si mesmo. Essa frase é devastadora porque revela o núcleo da questão. Mudar exige deixar morrer versões de nós que já não servem, mas com as quais ainda estamos apegados. E há algo em nós que se agarra até mesmo ao sofrimento conhecido, como se fosse uma tábua de salvação em um mar revolto. Talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo infelizes, permanecem em empregos que odeiam, em relacionamentos que as sufocam, em cidades que lhes drenam a energia. O vício não está apenas na dor em si, mas na familiaridade que ela oferece. Você já se perguntou por que tantas pessoas ganham na loteria e poucos anos depois estão mais pobres do que antes? Pesquisas feitas nos Estados Unidos revelaram que cerca de 70% dos ganhadores de grandes prêmios perdem toda a fortuna em menos de 5 anos. O dinheiro não foi o problema, mas sim a incapacidade de sustentar a nova realidade. O medo da mudança criou um retorno inconsciente à vida anterior. É como se dissessem: não sei quem sou nesse novo cenário, então volto ao que conheço, mesmo que doa. E não fazemos o mesmo em nossas próprias proporções? Quantas vezes você se sabotou quando as coisas começaram a melhorar? Apenas porque a melhora parecia estranha demais? Essa estranheza é um dos maiores inimigos da transformação, porque o novo não é confortável. O novo desestabiliza. Imagine alguém que sempre viveu em silêncio e, de repente, é chamado a cantar diante de uma multidão. Ou alguém que passou a vida na escassez e, de repente, precisa administrar a abundância. O coração acelera, as mãos tremem, a mente grita: eu não pertenço a esse lugar. Mas será que essa sensação não é, na verdade, o nascimento de uma versão maior de você? E aqui está a provocação. Será que você realmente teme não dar conta da mudança ou teme descobrir que é muito mais capaz do que imaginava? Porque se for verdade que você pode viver a vida que deseja, então a responsabilidade recai sobre você. Não há mais desculpas. E essa responsabilidade pode ser mais assustadora do que qualquer fracasso. Eu me lembro da história de um homem de 58 anos que conheci em um retiro espiritual. Ele havia passado décadas trabalhando em um cargo estável, mas infeliz, até que decidiu largar tudo e abrir uma pequena pousada. No início, o medo era paralisante. Ele me disse: eu acordava à noite pensando, e se ninguém aparecer? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu perder tudo? Mas com o tempo, percebeu que o verdadeiro desafio não era administrar a pousada, mas administrar sua própria mente, acostumada à escassez e à insegurança. Anos depois, ele confessou: o medo era só um guardião na porta da vida que eu sempre quis. E você, já identificou quais são os guardiões à porta da sua transformação? Já percebeu como, às vezes, o medo se disfarça de prudência, de lógica, até de sabedoria? Quantas vezes você disse a si mesmo: não é o momento, preciso de mais preparo, ainda não estou pronto?
E será que essas frases não são apenas versões sofisticadas do mesmo medo de mudar? A vida, em sua essência, nunca oferece garantia. Cada passo dado no escuro é um convite para descobrir que podemos andar sobre águas sem perceber. Mas enquanto insistirmos em esperar pela certeza, a mudança não virá, porque o certo nunca chega. O que chega é o chamado, e ele quase sempre soa como risco. Gurdjieff lembrava que a evolução do homem não acontece em linha reta, mas em choques. São os choques conscientes que nos despertam, que nos arrancam do torpor da rotina. Mas esses choques só surgem quando aceitamos atravessar a zona de medo, quando paramos de esperar que a vida nos poupe e aceitamos que o desconforto é o portal da transformação. Então, eu lhe pergunto, que parte de você está morrendo de medo da vida que diz desejar? Que desculpas você ainda repete para não atravessar essa porta? Será que não está na hora de reconhecer que do outro lado do medo existe justamente aquilo que você chama de liberdade? A mudança nunca será confortável, mas será sempre libertadora. E o curioso é que uma vez atravessado o primeiro abismo, você percebe que ele nunca foi tão profundo quanto parecia. Era sua mente que o ampliava. O verdadeiro risco não é mudar, mas permanecer. O verdadeiro perigo não é se lançar, mas se encolher diante daquilo que poderia ter sido. E aqui está a virada. O medo não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal de que você está diante de algo grande. Se o medo chegou, é porque você está na beira do desconhecido. E o desconhecido é justamente onde sua alma quer nascer de novo. E eu quero te ouvir sobre isso. Escreva nos comentários qual mudança você mais teme hoje, e se tivesse coragem de atravessá-la, como sua vida seria diferente. Talvez sua resposta inspire outros que também estão na mesma fronteira silenciosa. A questão que fica é simples, mas brutal. Você vai continuar alimentando o medo até que ele se torne sua identidade, ou vai finalmente atravessá-lo e descobrir que era apenas um guardião, nunca uma prisão real? Chega um momento em que já não podemos mais culpar o acaso, nem o passado, nem as circunstâncias. A certa altura da jornada, precisamos encarar o fato de que muitos dos nossos bloqueios não estão no mundo externo, mas na forma como fomos nos viciando em determinados estados emocionais. O sofrimento, por mais duro que pareça admitir, pode se tornar um hábito. É como um quarto escuro onde no início sentimos medo, mas com o tempo aprendemos a nos mover nele de olhos fechados. E assim, paradoxalmente, a dor conhecida se torna mais confortável do que a liberdade desconhecida. Esse é o vício mais cruel, acostumar-se a viver com a alma em chamas e ainda chamar isso de normalidade. Você já notou como algumas pessoas parecem sempre encontrar um motivo para reclamar, mesmo quando tudo ao redor delas parece caminhar bem? É como se a mente, viciada em cortisol e adrenalina, buscasse incessantemente algo para se alimentar. Uma notícia ruim, um comentário atravessado, um atraso no trânsito. Tudo se torna combustível para reforçar a frequência do sofrimento. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Muitas vezes, não é o mundo que alimenta esse ciclo. Somos nós que não sabemos o que fazer com o silêncio da paz. Quando a vida se aquieta, sentimos estranheza. Quando a calma se aproxima, logo inventamos uma tempestade para justificar a agitação interna que nos acostumamos a carregar. George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como um sonâmbulo, repetindo reações sem jamais questionar sua origem. Se aplicarmos isso ao nosso tema, percebemos algo profundo. Sofremos não porque a vida nos fere incessantemente, mas porque respondemos de forma mecânica aos mesmos gatilhos. Reagimos hoje com as mesmas palavras de 10 anos atrás, com as mesmas tensões de quando éramos adolescentes. Somos marionetes de hábitos emocionais. E enquanto não nos damos conta disso, permanecemos presos ao vício do sofrimento.
Mas o que aconteceria se você ousasse romper esse ciclo? E se, ao invés de ceder à primeira onda de ansiedade, você simplesmente respirasse fundo e deixasse a onda passar? E se, diante da voz interna que insiste em repetir que nada dará certo, você experimentasse apenas observar, como quem escuta uma rádio antiga chiando no fundo, sem precisar acreditar em cada palavra? Parece pequeno, mas é nesse gesto que mora a revolução. Porque o vício do sofrimento se alimenta da sua atenção. Quanto mais você dá importância, mais ele cresce. Quanto menos você o alimenta, mais fraco ele se torna. Talvez você se reconheça nesse cenário. Noites em claro remoendo o que poderia ter sido, dias inteiros mastigando ressentimentos, anos inteiros olhando para trás com saudade do que não aconteceu. Mas perceba, enquanto isso, a vida real passa diante dos seus olhos como um rio que não volta. E a pergunta que ecoa é dolorosa. Quantas décadas você ainda está disposto a sacrificar para sustentar um ciclo que nunca lhe deu nada além de exaustão? Existem pessoas que passam a vida inteira nesse ciclo e chegam ao fim com a amarga constatação de que nunca viveram de verdade. Não porque lhes faltaram oportunidades, mas porque nunca tiveram coragem de se libertar de si mesmas. E aqui está a grande virada. Não é o sofrimento que nos aprisiona, é o apego a ele. Quando você percebe isso, começa a sentir uma fissura na prisão interna. E essa fissura é tudo que você precisa para que a luz entre. Pense em como seria a sua vida se, em vez de gastar energia alimentando velhas dores, você a direcionasse para criar novos significados. Imagine como seria acordar e não procurar imediatamente um motivo para se sentir mal, mas se permitir contemplar o fato de que, apenas por estar vivo, já existe um milagre acontecendo. O vício do sofrimento se dissolve não na negação da dor, mas na construção de novos focos, novos hábitos, novas formas de viver. É aqui que muitos se perdem, porque esperam uma transformação súbita, como se um dia acordassem completamente curados. Mas a verdade é que a libertação é um processo. Ela acontece em pequenas escolhas, repetidas vezes. A cada vez que você escolhe não dar atenção à voz da escassez, você se fortalece. A cada vez que muda o foco para algo que te nutre, ainda que pequeno, você conquista terreno. É nesse processo gradual que a sua frequência se reorganiza. E talvez você ainda se pergunte, mas eu não deveria já estar bem? Eu não deveria já ter superado isso? Esse é o engano que mantém o ciclo. Não existe um ponto ideal de chegada. Existe apenas o compromisso diário de se observar e escolher de novo. Escolher não ser refém das repetições. Escolher se lembrar de si, como dizia Gurdjieff. Porque a lembrança de si mesmo é a única arma contra a mecanicidade. No fundo, toda essa reflexão nos conduz a um ponto inevitável. Ou você continua alimentando o ciclo, ou decide interrompê-lo aqui e agora. Não há meio termo. Não existe amanhã garantido para mudar. Existe apenas este instante, este sopro, esta escolha. E é aqui que a sua vida pode começar a se transformar de forma irreversível. E agora eu lhe pergunto, você ainda vai continuar se agarrando ao sofrimento por medo do desconhecido ou vai finalmente dar o passo em direção a uma vida mais leve, mesmo que isso exija abrir mão daquilo que sempre lhe acompanhou? Talvez essa seja a sua encruzilhada silenciosa. E a partir desse ponto, não adianta apenas refletir. É preciso agir. É preciso estruturar um plano consciente que o ajude a sair da repetição e a entrar na prática da liberdade. O próximo passo é colocar em suas mãos um caminho concreto, aplicável, que pode conduzir você dessa prisão invisível para uma vida de serenidade e força. A questão é, você está pronto para atravessar a ponte que separa o pensar do agir? Se tudo o que dissemos até agora tocou seu coração, é porque dentro de você existe uma voz que já sabe.
Não basta compreender intelectualmente, é preciso praticar. A transformação não nasce de frases bonitas, nem de reflexões soltas. Ela se enraiza no cotidiano, no instante em que você decide dar passos concretos na direção de uma vida mais consciente. Por isso, esta é a parte em que lhe entrego não apenas ideias, mas um plano de aplicação. Um caminho prático, humano e possível para que você integre cada reflexão em sua rotina. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de um compromisso com sua própria presença. O primeiro passo é a autoobservação diária. Reserve ao menos 5 minutos do seu dia, de preferência pela manhã ou antes de dormir, para apenas se observar. Feche os olhos, respire fundo e perceba seus pensamentos sem julgá-los. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? O que minha mente está repetindo? George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive sem se lembrar de si mesmas, presas em automatismos. Esse simples exercício de se perceber já quebra a mecanicidade. Pode parecer pouco, mas é como acender uma vela em um quarto escuro. De repente você enxerga o que sempre esteve ali. O segundo passo é a prática da neutralidade. A vida vai lhe trazer provocações. Um comentário injusto, uma notícia desagradável, um atraso que o irrita. Em vez de reagir automaticamente, experimente respirar 3 vezes antes de responder. Pergunte a si: preciso mesmo reagir agora? Posso escolher outra resposta? Essa pausa é revolucionária, porque ensina ao seu sistema nervoso que você não é refém da primeira emoção que aparece. Neutralidade não é apatia. É maturidade emocional. É a liberdade de não ser arrastado pelas marés externas. O terceiro passo é a reprogramação da autoestima. Isso exige treino. Comece escrevendo todos os dias, em um caderno, 3 coisas pelas quais você se valoriza. Não precisam ser conquistas grandiosas. Podem ser gestos simples. Hoje consegui levantar da cama mesmo cansado. Consegui ouvir um amigo sem interromper. Lembrei de agradecer pelo alimento. Esse exercício parece ingênuo, mas cria um campo interno de autoaceitação. Com o tempo, você perceberá que a frequência da sua vida não depende mais do olhar dos outros, mas da relação íntima que cultiva consigo mesmo. O quarto passo é enfrentar o medo da mudança de forma gradual. Não espere coragem plena para dar passos novos. Ela não virá antes da ação, mas depois dela. Escolha uma área pequena da sua vida para começar. Uma conversa que você tem evitado, uma decisão que adiou, um hábito que deseja trocar. Dê o primeiro passo, ainda que imperfeito. Quando sentir o medo, diga a si mesmo: ele não é meu inimigo, é o sinal de que estou avançando. A cada vez que atravessar essa fronteira, estará treinando seu coração para lidar com a abundância que tanto deseja. O quinto passo é a quebra do ciclo do sofrimento. Quando sentir a mente escorregar para a queixa, para o ressentimento ou para a vitimização, mude o foco imediatamente. Escolha uma ação prática que o conecte ao presente. Caminhe por alguns minutos, tome um banho consciente, ligue para alguém que ama ou apenas contemple o céu por alguns instantes. O sofrimento se alimenta da sua atenção. Quanto mais rápido você aprender a retirar esse alimento, mais fraco ele se tornará. É como enfraquecer um vício. A cada vez que você corta a fonte, ele perde poder sobre você. O sexto passo é criar um ritual de presença. Pode ser de manhã ou à noite. Nesse ritual, você se reconecta com sua essência. Acenda uma vela, escreva uma breve oração. Agradeça por 3 coisas simples, respire profundamente. Esse momento, repetido todos os dias, cria uma âncora de serenidade em sua vida. É nele que você aprenderá a sustentar uma frequência estável, não dependente das oscilações externas. Esse ritual será o seu refúgio silencioso em meio ao caos. E por fim, o 7º passo: partilhar o caminho.
Nada fortalece mais uma transformação do que compartilhar experiências. Quando você fala de suas descobertas, quando abre o coração para dizer "eu também sinto isso", você não apenas reforça em si a nova realidade, mas inspira outros que caminham ao seu lado. A cura não é individual, é coletiva. O campo vibracional se expande quando trocamos nossas histórias. Agora, quero que você se imagine daqui a 6 meses, se comprometendo com esses passos. Visualize-se mais sereno, mais consciente, mais conectado a si mesmo. Imagine como as pessoas ao seu redor começarão a notar a diferença, não por você exibir uma felicidade artificial, mas por carregar uma presença sólida, tranquila, magnética. Essa é a verdadeira manifestação, não a conquista externa em si, mas a mudança interior que reorganiza tudo ao redor. E aqui deixo o convite, não como formalidade, mas como extensão desse caminho. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo reflexões que podem nutrir sua jornada. Curta este vídeo se ele ressoou em você, pois esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar outros corações que precisam ouvi-la. E acima de tudo, compartilhe nos comentários sua experiência. Quais bloqueios você reconhece em si e qual desses passos pretende aplicar primeiro em sua vida? Sua partilha pode ser o ponto de virada para alguém que hoje ainda está perdido na escuridão. Este é o momento de agir. O chamado já está diante de você. A pergunta é: você vai apenas escutar ou vai dar o primeiro passo na direção da sua própria transformação?